Olá pessoal, Kizaru aqui, e no vídeo de hoje eu vou comentar um pouco aí sobre o capítulo 1125 de One Piece, capítulo chamado No Que Consiste a Morte. É um capítulo que eu achei muito bom, muito legal mesmo. Tem muita coisa realmente impactante e reveladora nesse capítulo, um dos melhores capítulos de Egghead, inclusive, na minha opinião. E hoje, como eu tô com um pouquinho mais de tempo, eu resolvi que eu vou comentar aí página a página as coisas interessantes desse capítulo aí. Aqui na primeira página a gente vê alguns soldados da marinha falando que depois de serem carregados os serafins devem ser colocados nos barcos. E aí aparece aí o Rob Lute e o Kaku. Nessa página o que eu achei interessante foi que a gente descobriu que os serafins precisam ser carregados, né? Então isso eu acho que é uma informação nova, nós não sabíamos disso até o momento, interessante isso. Então eles não funcionam aí eternamente. Isso daí eu achei bem estranho, porque os pacifistas nunca foi mencionado deles precisarem ser carregados e tal. Mas os serafins parece que sim. Estranho isso, vamos ver se mais pra frente isso vai ser levado mais a fundo aí. Aí o pessoal das outras CP lá, das outras Hyperpol, estão perguntando ali pro Kaku e pro Lute onde está a Stussy. Aí o Lute fala que matou ela, mas eu não acredito que ele tenha matado ela, porque parece que a gente tinha visto a Stussy indo embora em um outro capítulo aí. Então tanto o Lute quanto o Kaku estão acobertando aí que a Stussy foi embora, o que é algo interessante aí. Parece que eles tinham algum sentimento em relação a ela. Depois vamos vendo ali já o Gorosei Saturno dizendo que conseguiram cumprir os seus objetivos, York, a Punk Record e a Central de Energia. Está dizendo que eles podem conseguir a Mother Flame com isso e dizendo que isso é o bastante por enquanto. No entanto, ele está meio bravo porque mesmo com o Buster Call e com 9 vice-almirantes, a Jerry Bonnet e o Chapéu de Palha acabaram escapando aí. Aí os vice-almirantes querem ir para Elbaf, atrás deles, mas aí o Saturno disse que não precisa por enquanto ir para lá. E que o maior fracasso de todos foi aí a transmissão do Vegapunk ser realizada. Aí depois disso ele começa a lembrar aí que quem ajudou eles a escaparem foi o Gigante de Ferro, né, que há 200 anos atrás ele tinha atacado lá em Maria Joyce, mas aí como ele parou no meio do caminho, eles resolveram aí pegar ele para ser estudado. Eles queriam destruir ele, mas aí o Saturno resolveu que era melhor não destruir o Emmet, porque ele poderia ser uma grande ajuda militar no futuro. E isso é algo que ele acaba se arrependendo aí hoje em dia. Uma coisa de 200 anos atrás. E a gente vê também que com certeza o Saturno é uma pessoa que já tem uma idade avançadíssima, né? Porque há 200 anos atrás a gente tá vendo ele ali já velho. E isso é uma coisa que ocorreu 200 anos atrás. Então dá muita força de que pelo menos alguns desses Goroseis aí podem ter vindo sim do século perdido. Talvez o que não tenha vindo seja o Júpiter lá, o Júpiter, porque ele tem a aparência mais jovem de todas. Mas aí depois disso o vice-almirante Doberman ele acaba perguntando ali que se foi um grande fracasso a ocorrência da transmissão do Vegapunk. Então isso significa que tudo que o Vegapunk disse era verdade? Ele pergunta isso pro Saturno, e o Saturno não diz nada, nenhuma palavra, apenas usa aquele poder de explodir a cabeça que ele usou lá no começo do arco. Ele usa no vice-almirante Doberman. Porém, eu acho que o Doberman não morreu, porque diferente daquele soldado que a gente viu lá no início, a cabeça do Doberman ainda está visível aqui. Ele meio que ficou inconsciente, eu acredito. Não acho que ele tenha morrido, mas eu posso estar errado também. Digam aí nos comentários se você acha que ele morreu ou não. Eu fico um pouco chateado porque, assim, pra mim, os vice-almirantes deveriam ter sido um pouco mais bem utilizados, né? Esses antigos aí, por exemplo, o Doberman, a primeira vez que a gente viu ele foi lá no
no Buster Call. Eles eram imponentes naquela época, né, a maioria dos vice-almirantes, mas eles nunca se mostraram ser muito poderosos nem muito importantes para a história. Eles sempre acabam sendo meio que um saco de pancadas aí na maioria dos arcos e tudo mais. Mas eu achei interessante que pelo menos ele teve a coragem aí de questionar o Saturno, né? Aí os outros vice-almirantes começam a chamar os paramédicos e etc para cuidar dele, por isso eu também acho que ele não morreu. Eu acho que ele, por ser um vice-almirante, ele é muito mais forte do que o soldado aleatório que foi explodido aquela vez lá pelo Saturno. Além disso, eu acredito que isso dele ter coragem de falar assim com o Saturno pode gerar, e o que o Saturno fez com ele também, pode começar a gerar mais revolta dos marinheiros no modo geral. Todos os outros vice-almirantes viram isso daí. Então, assim, eles vão ficar cada vez mais preocupados, né, com quem são os líderes deles, afinal, né? Eu achei bem interessante essa cena aí, muito legal mesmo. Aí depois a gente vê ali que algumas nuvens de ilha estão sendo formadas lá na Labo Phase, né? E aí a gente vê que os Vegapunks não morreram nada, eles estão vivos. A gente vai vendo que a York percebe que todos eles estão vivos e de repente o laboratório sai voando pelos céus. E aí ela já não consegue mais, ela tá tentando atirar neles e não consegue mais. Depois a gente vai pra Terra Sagrada de Maria Joyce. Tá tendo um caos lá, todos os Tenryubitos estão sentindo que tá acabando a comida deles, estão reclamando e tudo mais, como sempre, né? Mas essa parte não é tão interessante assim. Depois a gente vai para a parte que bem provavelmente é a mais interessante de todas do capítulo, que é quando a gente vê que na Terra Sagrada de Maria Joyce, na Sala dos Goroseis, está entrando São Frigarland Garling, que muito provavelmente é o pai do Shanks, ou um familiar próximo do Shanks. Ele está entrando lá com uma roupa muito parecida com a dos Gorosei, e ele diz o seguinte: eu acabei de receber uma ordem para me apresentar. Aí o São Marcos Mars pergunta: de quem? O que aconteceu? E o Júpiter diz: que escolha estranha de palavras, Garling. E o Mars diz: você não tem educação. E o nos juro tá só Aí o Garling diz: a partir de agora, Vegapunk York vai responder diretamente para mim. Agora eu sou o deus guerreiro da ciência e defesa. Então a gente vê aí que o São Frigarland Garling, antigo líder aí dos Cavaleiros Sagrados, agora é o novo deus guerreiro da ciência e defesa, ou seja, ele é o novo Gorosei, o novo integrante dos 5 anciões que tomou o lugar do São J. Garcia Saturn. Olha, isso daí foi bem interessante, muito impactante de se ver, porque a gente sabe que esse cara já era forte e agora provavelmente ele vai ganhar algum poder extra de yokai, porque eu acredito muito fortemente que quem dá esses poderes pros Goroseis é o Imo, que mais pra frente a gente vai entender aqui também, porque isso é uma teoria muito forte agora. Aí o Mars tá sem acreditar lá: não pode ser. Aí o Garling só diz assim: o estado do mundo é caótico, vamos passar por um período de estabilidade sem precedentes. Vamos fazer deste mundo um lugar melhor, meus colegas anciões. E aqui tá o novo título dele: Deus Guerreiro da Ciência e da Defesa, Frigarland Garling. Depois a gente volta lá pra Egghead de novo, e o São Saturno está sofrendo, está sentindo dores, e uma fumaça preta pode ser vista saindo do corpo dele. Esse é outro momento que é tão impactante também, como a revelação do Garling se tornando o novo Gorosei aí. Ele tá passando mal, tá saindo fumaça preta dele. A Doll tá preocupada ali, cada vez pior. Aí o pessoal tá dizendo: que droga, tem alguma coisa acontecendo com a maior autoridade do mundo. É alguma doença, senhor? Do que você precisa, São Saturn? Ele tá só sofrendo lá, e aí ele pensa: não pode ser eu. Aí ele diz assim: Imu-sama. E aí aparece o Imu dizendo assim: Saturn, por que você deixou o Joy Boy fugir? Ou seja, a gente vê aí que o Imu, ele tem um controle total sobre os Gorosei, e inclusive pode ser ele que tenha dado os poderes aí para os Gorosei, e ele é capaz de tirar os poderes a qualquer momento. Então
o Imu não é um humano comum. Ou ele comeu uma fruta extremamente absurda que permite ele dar poderes aos outros anciões e tudo mais. Mas eu acredito que o Imu é uma criatura aí totalmente diferente. Vamos ver o que vai ser no futuro. Mas eu achei muito da hora ver que ele é tão poderoso assim. E aí o Saturno tá chorando lá, dizendo que tenha piedade de mim, ele é muito difícil de capturar. Mas não, só ele apenas acaba com a vida dele e só sobra os esqueletos ali. O crânio do Saturno é a única coisa que sobra dele ali no final. Ou seja, o Imu, além de dar poderes, parece que ele é capaz de dar alguma espécie de imortalidade de alguma forma. Porque a gente vê que o Saturno já é um cara velho, mas ele tá vivo há muito tempo, há mais de 200 anos. Então assim, o Imu, ele com certeza tem alguma coisa muito especial sobre ele. Ele consegue dar poderes e fazer as pessoas pararem de envelhecer aí. Interessante demais. Aí depois disso, a gente vê que os Vegapunks estão conversando entre si. A gente vê que praticamente todos eles ali estão vivos ainda. Aí eles estão dizendo que não conseguiram levar a Labor Phase. Droga, se York não tivesse impedido, as ondas cerebrais podem chegar aqui de qualquer lugar. York também pode conseguir acesso. Então eles levaram só uma parte aí do laboratório com eles. Mas eles dizem que é melhor do que ter dado controle total para ela. E eles dizem que o mundo um dia vai precisar do cérebro brilhante. E eles dizem mais algumas coisas. E aí depois a gente vê que o novo corpo do Vegapunk é uma fusão de todos os outros Vegapunks num corpo só. E por isso, basicamente, significa que o Vegapunk realmente não morreu. Porque o cérebro dele continuava vivo e ele pode se recriar infinitamente. É basicamente isso que eu acho que ocorreu aqui. E aí eles vão para o Eteria, que é onde a Nami ficou lá. Porque eles vão fazer o que lá? O que tá escrito aí? Por enquanto ainda não tem o motivo exato para que eles estão indo para lá. Mas eu acho que eles vão passar um tempo lá para ficar escondidos, basicamente é isso. Depois aí a gente vai para o reino de Kamabaka, né, que é onde estão os revolucionários. Aí eles estão comentando sobre a mensagem do Vegapunk, né, que o mundo vai afundar na água daqui a um tempo aí. Aí a Koala está dizendo que ninguém sabia que uma grande guerra tinha acontecido no século perdido e que tinham usado as armas ancestrais para fundar o mundo 200 metros no oceano. Aí ela diz o seguinte: então quem conseguir o One Piece se tornar o rei dos piratas vai controlar esse poder de novo. Eu achei muito interessante essa frase aí, porque basicamente diz que o One Piece com certeza está relacionado então aí as armas antigas. O One Piece tem muito a ver com as armas antigas e quem descobriu o One Piece vai ter o poder aí para controlar pelo menos uma dessas armas. Basicamente é isso que eu tô tirando aqui. Muito interessante. Aí acho que é a Belobet que diz ali: a gente não precisa esperar isso acontecer, o mundo vai afundar no oceano, né? E aí depois o Sabo diz: e o motivo de os Terubitos viverem em cima da headline, o lugar mais alto do mundo? É isso. Depois Ivankov está dizendo ali uma coisa que eu achei muito legal também, quase estava esquecendo de mencionar também, é que aquela ponte que eles estavam construindo lá no país de Tequila Wolf, que é onde a Robin ficou pelos 2 anos do time skip lá, aquela ponte sempre foi um dos mistérios interessantes de One Piece, porque por que motivos eles estavam sendo obrigados a construir uma ponte há séculos lá, né? E aí Ivankov diz aqui que em 4 países diferentes isso está acontecendo. Não é só em Tequila Wolf, é em Tequila Wolf, Vodka Wolf, Rum Wolf e Bourbon Wolf. Por 700 anos usaram escravos para construir essas estruturas gigantescas. E aí depois a gente vê o Dragon ali dizendo assim: Vegapunk, quem acreditou nas declarações que você arriscou a vida para fazer, pode não se preparar pacificamente. A gente precisa resolver isso logo, ou então vamos viver em um mundo em que as pessoas vão precisar brigar pelo acesso aos locais seguros. Então, basicamente, isso meio que ajuda a confirmar a minha teoria de que, obviamente, as pontes serão as formas de chegar aos locais seguros aí, pelos nobres mundiais e etc.
E o Dragon tá dizendo uma coisa interessante. Não apenas o problema é os próprios pessoas do governo mundial, né? É todo mundo, porque isso pode desencadear uma guerra total aí no final dos tempos. Porque todo mundo vai querer se salvar nesse fim de mundo aí que está prestes a começar. Por isso, a guerra final de One Piece vai englobar o mundo inteiro mesmo. Então, acho que é isso. Achei esse capítulo excelente, um capítulo 10/10, muita informação importante mesmo. Talvez o próximo capítulo ainda será mais um capítulo desse tipo aí, de a gente ver um panorama geral do mundo. Acho muito legal esses capítulos. A maioria dos capítulos mais legais de One Piece são esses aí, na minha opinião, pelo menos. E deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse capítulo. Deem um like no vídeo se tiverem gostado. E até a próxima então, galera. Falou! Essas pontes provavelmente são basicamente aí um dos únicos refúgios que vão ter e um dos únicos modos dos Tenryubitos se locomoverem no futuro. E eles estão usando as pessoas de escravos desses países para construir isso. Então isso que eu entendi basicamente sobre essas pontes. Eu acho que elas vão ser usadas aí quando o mundo precisar ser destruído, né? Para fazer a limpeza que eles querem fazer e tudo mais. Eu acho que essa ponte vai ser usada aí para eles poderem se locomover de uma região para outra ao redor do mundo. Eu acredito que seja isso, mas digam aí nos comentários se vocês acham que é alguma outra coisa. Aí o cara azul tá dizendo ali que tudo tá começando a fazer sentido.